vamos todos voltar a Assis e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos iniciando mais um episódio do Vamos Voltar a Assis, novamente nos ocupando aqui do Testamento de São Francisco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesse trechinho do Testamento nós queremos destacar novamente 2 pontos. São Francisco vai narrar aqui que ele quer sempre e a todo momento obedecer ao ministro-geral da Ordem Franciscana, bem como estar sujeito à autoridade de um guardião. Meus irmãos e minhas irmãs, esse primeiro ponto é interessante. São Francisco é o fundador da Ordem Franciscana por direito e de verdade, assim de todo o coração. Ele é a maior autoridade dentre os frades, é ele que recebeu a inspiração de Deus daquela forma de vida. Mas São Francisco, no exemplo de humildade muito grande, ele, alguns anos antes da sua morte, ele se abdica do cargo de ministro-geral. Ele passa esse cargo para os seus irmãos, para os seus confrades, e se coloca em obediência a eles. Inicialmente, primeiro Pedro Catani vai ocupar esse cargo de ministro-geral. Pedro Catani falece muito rápido, né? Então, eu acho que com um ano Frei Pedro vem a falecer. E depois, então, assume no lugar de Pedro Catani Frei Elias. Frei Elias assume o generalato da ordem ainda com São Francisco vivo, né? Vai permanecer ali alguns anos como ministro-geral e depois ele retorna, depois da morte de São Francisco, e se torna geral de novo. Mas agora, ainda com São Francisco vivo, é o primeiro estágio, é o primeiro período de Frei Elias como ministro-geral da ordem. E São Francisco se coloca então em obediência, quer estar sempre em obediência ao ministro-geral da ordem, e ele quer ter para si sempre um guardião. Ele quer estar sob a autoridade de um guardião, quer estar o tempo todo em obediência. A obediência é algo para São Francisco fundamental. Observem vocês que, como nós narramos em outros episódios, uma das primeiras coisas que São Francisco faz ao sentir a inspiração de Deus é buscar a obediência, é buscar a aprovação da igreja para o seu modo de vida. Ele não quer, em momento algum, estar fora da igreja, estar fora da obediência à Santa Igreja. Por isso ele vai ao Papa e pede para viver aquilo que Deus tinha inspirado no seu coração, estava ali movimentando outros jovens, outras pessoas a viverem do mesmo modo. Um outro ponto que São Francisco coloca é a vida de oração. A oração, ele coloca que mesmo sendo enfermo, mesmo estando doente, ele quer sempre rezar o Santo Ofício, ele quer ter com ele um clérigo que reze com ele o Santo Ofício, as santas orações que nós rezamos todos os dias. Meus irmãos, eis que São Francisco coloca que mesmo a doença, que mesmo a fragilidade corporal que ele se encontrava, que ele estava, era um motivo, era desculpa para ele deixar de rezar. Eis, meus irmãos, que o religioso, eis que aquele que quer viver segundo o carisma franciscano, segundo a inspiração de São Francisco, jamais pode se distanciar da oração. A oração é algo fundamental, é aonde o frade, é aonde o seguidor de São Francisco se restabelece, abastece as suas forças, retoma as suas energias para continuar a caminhada da cruz rumo ao céu. Meu irmão e minha irmã, não existe motivo que tire aquele que tem no coração o amor por São Francisco e pela espiritualidade franciscana da oração. Não tem nada que nos tire da vida de oração.
Não existe desculpa que nos faça deixar de rezar, que nos faça deixar de estar em constante oração diante de Deus. Então, destacamos esses dois pontos: obediência à igreja e aos representantes dela. Por isso que nós devemos sempre ter atenção à voz dos nossos superiores, para nós que somos religiosos, dos nossos guardiães, também dos nossos párocos, para principalmente aqueles que não estão na vida religiosa, mas sim na vida secular. Nós estamos sempre numa relação de serviço dentro desses cargos de governo, dentro desses serviços de governo, de autoridade dentro da igreja, e nós devemos sim obedecer uns aos outros, obedecer dentro daquilo que cabe a cada um coordenar, a cada um organizar. Por isso, vivamos, meus irmãos, em obediência, como São Francisco quis, como São Francisco viveu, como ele nos ensina, e também em constante oração, com uma constante vida de oração, uma oração que nos leva sempre para junto de Deus, que nos faz lembrar que somos filhos de Deus, membros de uma única fraternidade universal que nos faz irmãos, porque chamamos o mesmo Deus de Pai, Pai nosso. Meus irmãos e minhas irmãs, este aqui é o canal da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não perca tempo. Se inscreva, clique no se inscrever, ative as notificações, deixe o seu comentário, o seu like aqui no nosso vídeo, que nós agradecemos muito, e vamos aos poucos melhorando esse nosso meio de evangelização, divulgação, disseminação do carisma e da espiritualidade franciscana. A todos vocês, um forte abraço, que São Francisco abençoe e interceda pela vida de cada um de vocês. Paz e bem!